Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que enche os nossos corações de alegria e de esperança, e que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um dos temas sugeridos por vocês, que é a colheita. Ela é obrigatória, porém a semeadura é livre. Então, é importante a gente pensar o que essa frase vem nos dizer. Nós somos livres para escolher o que é que nós queremos plantar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que permite que nós façamos as nossas escolhas. O meu livre-arbítrio nesse momento me permitiu que eu fizesse a escolha de estar aqui gravando um vídeo, ao invés de estar, por exemplo, estudando, dormindo, fazendo nada, não é? Então, nós usamos o nosso livre-arbítrio o tempo todo para escolher dentro das pequenas e também das grandes coisas. Também tem outro princípio da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos gera um efeito. E tudo aquilo que nós percebemos na nossa vida é efeito de uma causa anterior, que pode ter sido nessa vida ou numa vida anterior. Então, às vezes, a gente planta certos tipos de atitudes e quer colher atitudes diferentes. A gente às vezes é arrogante com as pessoas, agressivo, né? Às vezes mal educado no jeito de falar, ou às vezes apressadinho no jeito de falar. E aí a gente quer que as pessoas sejam calmas, que as pessoas sejam educadas, não é? Então não há como a gente plantar isso e querer colher algo diferente. Da mesma forma, nós que temos filhos, nós que percebemos aí as crianças, né, os jovens perto de nós, e nós podemos ter isso muito claro, que não dá para ensinar o meu filho com as minhas atitudes algo que eu queira que ele faça diferente amanhã. Não adianta eu fumar e dizer pro meu filho, meu filho, não fume, não é? Ele está aprendendo muito mais pelas minhas atitudes do que pelas minhas palavras, não é? Existe uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então é bem isso. É importante que nós possamos plantar, não é? Semear aí nessa terra, plantar com as nossas atitudes coisas boas, para que as outras pessoas que nos veem, que nos seguem, que nos acompanham, possam dar frutos positivos amanhã, porque também faz parte da nossa responsabilidade. É importante nós pensarmos, às vezes, por que na nossa vida certas situações acontecem. Eu não consigo, por exemplo, o emprego que eu gostaria, ou eu não consigo ser firme num propósito, eu começo um projeto e paro, eu começo um curso e paro, eu queria tanto ter tal coisa, mas eu não consigo. O que é que nós estamos plantando? Quais são as nossas atitudes que estão mudando o nosso futuro, resultados das nossas escolhas, não é? Porque às vezes nós temos tido sempre o mesmo resultado, mas a gente está fazendo a coisa sempre da mesma maneira. Vamos pensar os nossos relacionamentos familiares, profissionais, amorosos. Às vezes a gente quer fugir de um tipo de situação que sempre acontece. E a gente fala, meu Deus, mas deve ser meu destino sofrer por tal motivo, não é? Mas o que será que eu estou fazendo no meu comportamento, que eu estou repetindo um comportamento que está gerando o mesmo resultado? Às vezes, se eu quero, às vezes não, sempre. Se eu quero um resultado diferente, é preciso que eu mude o comportamento, o modo de fazer. Não adianta eu sempre pegar a receita do bolo de chocolate e fazer sempre o bolo de chocolate, querendo que amanhã que saia o resultado um bolo de cenoura, depois de amanhã um bolo de milho, mas a receita que eu sigo é do bolo de chocolate. É preciso mudar o meu fazer para que o meu receber, que o meu colher seja diferente. Se eu continuar semeando sementes de discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu continuar semeando sementes de chuchu, eu vou colher chuchu. Não dá para colher morango. Então é importante a gente entender, falando assim é tão simples, mas na aplicação do dia a dia a gente tem dificuldade de colocar isso em prática. Isso é o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que nós quisermos fazer, porém nós somos obrigados a colher o fruto disso. É uma frase que eu gosto muito, não é? Principalmente que eu gosto de usar bastante em épocas de campanhas políticas, mas é importante a gente dizer nas políticas que nós exercemos nas nossas relações de amizade, por exemplo. Ninguém é obrigado a prometer, mas cumprir é.
Então tem gente que tem um tal de, eu vou fazer isso pra você, eu vou te dar isso, eu vou acontecer aquilo, e depois não cumpre. Isso é feio, não é? Prometer você não precisa, você não é obrigado, mas se você prometeu, você é obrigado a cumprir. Então cuidado também com isso, não é? Isso é plantar para colher amanhã. E se a gente está sempre prometendo coisas que a gente não cumpre, a gente vai colher o que amanhã? Descrédito das pessoas. Ninguém vai confiar mais em nós, ninguém vai acreditar mais em nós, não é verdade? Eu vou contar uma história pra gente entender, pra ficar bem simples, é uma história, uma mineirice, né? Diz que o mineirinho tava vendendo um sítio, umas terras, e ele ficou lá na porta esperando uma plaquinha de venda, e passou um carro de um empresário da cidade, parou e falou pra ele, falou, ô fulano, ô seu Zé, vamos imaginar que chama seu Zé, né? Ô seu Zé, tá vendendo? Tô vendendo. Essas terras aí, essas terras da mandioca? Mandioca? Não, não dá não, senhor. Essas terras aí dá milho? Não, milho não dá não, senhor. Essas terras da cana de açúcar? Ah, não, cana não dá não, senhor. Eu falei assim, mas essas terras nada que plantar dá? Ah, não, se plantar dá. Aí se plantar dá, né? E é bem isso na nossa vida. Não dá nada se a gente não plantar. Somos terras férteis que frutifica tudo aquilo que nós plantamos. A nossa vida, o nosso entorno é muito fértil e tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Seja agora, seja no futuro. Assim como há frutas, por exemplo, que é mais rápido, você planta morango, em algumas semanas você colhe morango, mas se você plantar jabuticaba, pode ser que você não vá colher jabuticaba da jabuticabeira que você plantar. Serão os seus descendentes que colherão. Então, tudo que a gente planta, dá. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Porém, da maneira como que a gente plantou. Então, se eu peço para Deus, também tem relação com o pedir obtereis. Porque se eu peço a Deus paciência, eu não vou obter paciência, mas eu vou obter oportunidade de exercitar a paciência e de ser uma pessoa melhor. Então que a gente possa refletir nisso, nessas situações, para que a nossa vida possa começar a mudar. Porque nós somos livres para semear, mas nós somos obrigados a colher o fruto daquilo que nós semeamos. Então que Jesus nos abençoe e nos dê muita perseverança para que a gente continue sempre no caminho reto. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam de compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal do YouTube. Um grande abraço.